Check-up do coração é o tema do Prevê Saúde. Check-up é uma palavra de origem inglesa que significa controle. Incorporado ao nosso vocabulário quando nos referimos à saúde, é conhecido também como exame médico periódico, uma prevenção que deve ser adotada visando descobrir de antemão qualquer indício de doença cardíaca. Conforme a Organização Mundial de Saúde, as doenças relacionadas ao coração são as que mais matam no mundo, chegando a 17,3 milhões por ano. No Brasil, 300 mil pessoas morrem anualmente, com registro de um óbito a cada 2 minutos. Para falar sobre o check-up do coração, o convidado do programa é o médico cirurgião cardiovascular, Dr. Antônio Stefano Germano. Formado pela Faculdade de Medicina de Catanduva, com especialização em cirurgia cardiovascular e terapia intensiva. Para conduzir a entrevista, o apresentador do Prevê Saúde, médico oftalmologista, Dr. José Eduardo Marques. Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Antônio Stefano Germano aqui no nosso estúdio, ele que é médico cirurgião cardíaco e vai poder elucidar bastante acerca desse assunto o nosso telespectador. Germano, qual é o verdadeiro objetivo de um check-up cardíaco ou cardiovascular para a saúde dos nossos pacientes? Eu gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade de estar aqui na TV Prevê para participar desse importante programa para esclarecimento da opinião pública e dizer que todo cuidado na prevenção de doença é muito importante. O check-up cardiológico, ele deve ser realizado em pessoas acima dos seus 40 anos de idade, para que ele faça uma avaliação da pressão arterial, uma avaliação do ritmo cardíaco através do eletrocardiograma e avaliação dos níveis das gorduras no seu sangue, bem como da dosagem do açúcar. Então, a partir dos 40 anos de idade, todo paciente seria adequado que fizesse uma avaliação. Todo o mecanismo de prevenção ele deve ser realizado desde as primeiras idades, né? Agora, cardiológico a partir dos 40 anos. De quanto em quanto tempo, Germano, é importante que o indivíduo se preocupe com isso? Uma vez a cada 2 anos, 3 anos? Ou a partir dos 40 anos, anualmente é importante se preocupar com isso? Isso vai depender da história familiar do paciente. Se o paciente não tem história familiar, não tem nenhuma sintomatologia e os seus exames são normais, ele pode espaçar isso para cada 2 anos, nunca mais do que isso, 2 anos, né? Agora, se o paciente tem uma história familiar ou já tem algum antecedente que possa direcionar para a doença cardiovascular, aí sim ele deve fazer uma avaliação anual. Você falou de alguns exames clínicos, laboratoriais, exames até outros não tão invasivos que devem ser feitos. Quais são esses exames, doutor? O exame clínico, a história clínica é o fundamental na avaliação médica de qualquer paciente. Na cardiologia, existe uma série de exames que o médico cardiologista lança a mão para que ele possa direcionar e fazer um esquadrinhamento daqueles pacientes que têm o maior risco de incidência de doenças cardiovasculares. Então, o exame clínico é fundamental, a pesagem da pressão arterial, o peso do paciente. Hoje em dia se valoriza muito a circunferência abdominal para ver qual é a gordura abdominal. E aí você já parte para outros exames laboratoriais, com o perfil lipídico, dosado através do exame de sangue, a dosagem de glicemia, a resistência da glicose, né, na resposta à insulina. E do ponto de vista cardiológico, o eletrocardiograma ele sempre deve ser realizado na avaliação primária cardiológica, sendo que o eletrocardiograma você pode ver o ritmo do coração, a frequência do coração,
os espaços na formação do complexo do eletrocardiograma, que através dessas avaliações você consegue detectar uma série de patologias. E aí, dependendo da faixa etária, da queixa, da história familiar, você tem exames não invasivos que você pode utilizar, que são os exames ergométricos, que são eletrocardiogramas realizados durante o esforço. Você pode realizar monitorização do ritmo do coração, monitorização da pressão arterial, em que o paciente, muitas vezes, ele chega no consultório, ele fica ansioso e a pressão arterial sobe, que é aquela dita reação ao avental branco, né? Então você tem alguns equipamentos que você monitoriza o paciente e ele vai para o seu ambiente familiar e você controla a pressão arterial durante as 24 horas, inclusive durante o sono, porque existem algumas pessoas que às vezes a pressão sobe durante o sono. Aí você já parte para os exames mais sofisticados, com ecocardiogramas, em que você vai avaliar a função do coração, a formação do coração, a espessura do músculo do coração. Existem alguns tipos de ecocardiograma em que você consegue analisar como é que é a perfusão do músculo do coração, para ver se eventualmente a pessoa tem isquemia. E depois você vai num exame mais sofisticado, que é a cintilografia do coração. A cintilografia, você vê como é que está a função do coração através da esteira e pelo tomógrafo, que ele capta a imagem, você vê como é que é a perfusão desse músculo cardíaco. Outros equipamentos mais sofisticados são as angiotomografias, em que você consegue fazer uma arteriografia da artéria do coração, que são as artérias coronárias, sem colocar um catéter invasivo. Porque existem equipamentos hoje de alta resolução que eles captam a imagem numa velocidade muito grande, então ele consegue desenhar o vaso e detectar nesse vaso se existe a presença de cálcio. E com essa presença de cálcio, ele determina se existe grau de obstrução na artéria ou não. E se houver obstrução detectada através desse exame, aí o exame que é o padrão ouro é a cinecoronariografia, que é o conhecido como cateterismo cardíaco. Todos esses exames, é óbvio que devem ter uma sequência. Quando você fala desse último exame, que é o cateterismo, para um leigo já dá a impressão assim, por que já não vai direto para o cateterismo, já faz o cateterismo, vê se tem alguma coisa nas artérias, tendo alguma coisa já vai atrás de tratar logo. Mas não é assim, né, Germano? Não Como é assim. você falou, deve-se ter uma sequência e o profissional habilitado é que vai poder indicar o melhor caminho a ser tomado. A grande maioria das pessoas não precisa chegar no cateterismo. Sim, perfeito. Exatamente. O cateterismo cardíaco é um procedimento muito seguro, com um grau de confiabilidade muito grande, só que é um exame invasivo, né? Você tem que acessar um vaso, uma artéria, introduzir por essa artéria um catéter. Hoje são catéteres muito finos, e a introdução, na grande maioria das vezes, é feita pela região do pulso. Então, antigamente se fazia um corte aqui no nível do cotovelo. Hoje, a grande maioria, se você consegue fazer pela artéria radial, que é a artéria que você consegue pegar o pulso. Só que é um exame invasivo. Esse catéter ele tem que adentrar a luz arterial, e se a pessoa for um paciente que tenha placas, eventualmente ele pode ter um deslocamento de placa. Então, esse exame ele só é indicado ou quando o paciente tem clínica francamente positiva para a doença coronariana, ou se algum outro exame desses não invasivos indicarem que ele tem indicação para fazer esse procedimento. Certo. Inicia-se então por um eletro, um teste de esforço, uma avaliação laboratorial de todos os níveis de colesterol, e a partir deste momento, se restar alguma dúvida, vai mais para frente nesses exames. Se o indivíduo tiver uma boa resposta nesse teste de esforço, eletro normal, os exames laboratoriais normais, se encerra por aí essa pesquisa. Isso não quer dizer que mais para frente não venha ter qualquer tipo de problema. Por isso que a cada 1 ano, no máximo a cada 2 anos, deve se repetir
totalmente esses exames. Exatamente. E principalmente valorizar a queixa clínica do paciente, né? Quer dizer, muito da avaliação cardiológica, em qualquer procedimento, é o médico ter a sensibilidade de conseguir captar aquilo que o paciente tá passando para ele, né? Por isso que, às vezes, a experiência leva a um médico fazer mais diagnóstico do que outro, né? Porque nem sempre a patologia dá aquele quadro clássico, né? Porque a doença coronariana, o quadro clássico da dor, é uma dor no meio do peito, né? E as figuras clássicas mostram a pessoa queixando da dor, colocando uma mão em garra no peito, e a dor irradiando para o braço, para o queixo e às vezes para as costas. Agora, ela pode ter as mais diferentes variações de radiação, porque o sistema nervoso, que é quem transmite a direcionamento da dor, você tem interligação. Então, uma pessoa pode não ter o sintoma característico da dor no peito, mas ele pode ter uma dor testicular e pode ser uma doença coronariana. Ele pode ter uma dor no epigastro, pode ser uma irradiação da dor. Então, depende muito da avaliação do clínico que está avaliando esse paciente. E mesmo aqueles indivíduos assintomáticos devem se preocupar em fazer, principalmente aqueles que têm na família alguns casos de infarto agudo do miocárdio, sem dúvida, Germano? Sem dúvida, porque essa doença é uma doença com características de hereditariedade, né? Quer dizer, tem muito fator familiar envolvido, não só pelo fator genético, mas também pelo ambiente que vive, né? Os estresses geralmente são os mesmos, o tipo de alimentação, às vezes a falta de atividade física, que isso transmite. Quer dizer, a família que gosta de atividade física, geralmente todos falam. A família que não gosta de atividade física, você vai ver que tem uma sequência que não faz, né? Então, você tem que avaliar familiarmente as pessoas. Nós temos realmente uma preocupação muito grande quando falamos em check-up, porque muitas pessoas acham que o check-up é uma coisa assim que não tem um porquê. Não, eu estou bem, eu não vou fazer, mas é justamente esse que está bem, que realmente deve procurar, porque ele vai estar prevenindo lá na frente um dissabor muito grande. A hipertensão arterial é um grande fator de risco para os problemas coronarianos. De uns anos para cá, Germano, nós estamos observando cada vez mais pessoas mais jovens já se cuidando e tomando um medicamento antihipertensivo. Isso ajuda bastante no controle das doenças coronárias? Sim, a hipertensão arterial, ela é um assassino silencioso, porque nem sempre a pessoa sabe que é hipertensa, ou ela não valoriza, que ela acha que ela é jovem, que ela não sente nada, e a hipertensão nem sempre dá sintoma. Aquele sintoma clássico da hipertensão, que a pessoa é vermelha, tem dor na nuca, nem sempre acontece isso. E você tem uma incidência grande da população. Hoje a hipertensão ela atinge aproximadamente 30% da população brasileira. E se você não fizer o diagnóstico, que é uma coisa simples, que é uma tomada da pressão arterial, evidentemente com equipamento calibrado, que isso é um outro problema. Muitas vezes eu sou procurado no consultório, a pessoa está desesperada, que ela mediu a pressão, só que o equipamento está descalibrado. Então, ou não mede direito. Agora, quando é feito o diagnóstico adequado, você tem não só o problema medicamentoso, né? Você tem que fazer uma mudança de atitude, né? A comida tem que ser com menos sal, porque o sal é um dos principais fatores de ocasionar a hipertensão, mesmo que a pessoa não seja hipertensa, né? A falta de atividade física, o nível de estresse muito alto, porque o nível de estresse muito alto, a pessoa ela fica com um nível de adrenalina circulante maior. Então, com esse nível de adrenalina circulante maior, a frequência do coração fica aumentada, porque a pressão arterial é uma fórmula matemática.
né? A pressão arterial, ela é a frequência cardíaca vezes a resistência periférica. Então, todas as vezes que você tiver um aumento da frequência cardíaca, se você não tiver um relaxamento da resistência periférica, a pessoa fica hipertensa. Se tiver a frequência normal e a resistência periférica for aumentada, a pressão arterial, então é um balanceamento, né? Então é por isso que é importante a atividade física para você fazer uma vasodilatação periférica, diminuir o sal da comida, diminuir o estresse e, eventualmente, na necessidade, a utilização de medicamentos. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 70 mil pessoas são vítimas de infarto ou morrem de infarto por ano no Brasil, não escolhendo sexo nem idade. Isto é uma afirmação verdadeira? Não, isso é verdadeiro, porque eles têm, através dos cartórios de registro de óbito, eles têm um levantamento que isso é tudo direcionado para o Ministério da Saúde, né? Então, realmente é isso aí. O infarto do miocárdio, ele mata em torno de 70 a 80 mil pessoas por ano no Brasil. O infarto, ele era a principal causa de mortalidade. Ele perdeu para o AVC. O AVC hoje ele está matando mais que o infarto do miocárdio. Exatamente porque houve uma época de grande enfoque na doença do coração, com tratamentos adequados, com facilidade no acesso do paciente na fase de urgência, desenvolvimento de equipamentos que facilitaram o atendimento com esses implantes de stent, ou as angioplastias, que eram desobstrução mecânica, que são desobstruções mecânicas do infarto, e que têm um resultado fantástico. Certo. É recomendado mesmo, Germano, antes do indivíduo iniciar a prática de um esporte, fazer uma avaliação cardiovascular? Digo isso até porque nos últimos tempos, na nossa cidade ou na nossa região, nós temos visto aí atletas morrendo. Pessoal que anda de bicicleta, pessoal que corre, tendo infarto e vindo a óbito. É importante? Não, é importante. Porque nem sempre a doença dá a queixa clínica característica. Uma coisa que é importante, então, da pessoa que é atleta, por exemplo, ela pode ter uma série de obstruções na artéria coronária, só que como ele é atleta, ele desenvolve circulação colateral de uma artéria para outra. Então esse desenvolvimento da circulação colateral, que é o objetivo da atividade física, né, você fazer o desenvolvimento de circulação colateral, para que quando apareça o sintoma, você tem tempo de tratar o foco de obstrução, sem a pessoa ter o infarto, que consiste na morte do músculo cardíaco. Porque a resposta, a evolução clínica do paciente que sofre infarto, é o quanto ele perde de músculo. Porque é o músculo que tem que ser preservado. Não é a artéria é só um conduto de levar o sangue. Então o objetivo maior e o tempo de você atender com rapidez é para manter esse músculo vivo. Então, se a pessoa tem uma lesão numa artéria e ele está sendo mantido por circulação colateral, ele não vai sentir nada. De repente ele tem uma dorzinha, quando vai fazer o cateterismo, ele tem obstrução em tudo, já fechou a artéria. Então, é importante fazer uma avaliação. Certo. Quem faz parte do grupo de risco para a doença cardiovascular? Hoje em dia, toda a população, a partir de uma faixa etária de 40, 50 anos de idade, a mulher ela é protegida até antes da menopausa. Depois da menopausa, como ela perde a ação hormonal, ela passa a ter a mesma frequência do que o homem, né? A mulher tinha uma incidência menor de doença coronariana, mas com o aumento da participação dela na jornada de trabalho, muitas vezes ela é a responsável pela manutenção da casa. Então tudo isso aí é fator de estresse, né? Então a mulher ela ganhou mais liberdade nesse aspecto, só que ela também trouxe junto com isso uma maior incidência da doença coronariana, né? Então a mulher passou a fumar, que era coisa que ela não fazia, a pílula anticoncepcional que aumenta
a viscosidade do sangue, que predispõe a maior incidência de trombose dos vasos, também leva a risco. Então, a partir dos 40 anos de idade, todo mundo deve tentar diminuir a incidência da ingestão de sal, né, do sódio, então os embutidos, tudo aquilo que é gostoso, né? Porque o sal ele dá um sabor na alimentação e a pessoa acaba consumindo mais. Certo. O cigarro, o sal, a alimentação gordurosa. Né? O exercício físico importantíssimo, né? Para moderado, com uma orientação adequada. Germano, a respeito da gordura no sangue. Todo mundo fala, o colesterol aumentado tem que ser controlado. Por que tem que ser controlado? Como a gente vê isso? Como que é uma artéria do indivíduo que tem um colesterol aumentado, Germano? A artéria, ela tem uma estrutura em que a parte interna do vaso é chamada de endotélio. Nessa parte interna do vaso, ela parece um ladrilho, que são as células que formam o endotélio. Então, esse vaso, ele, por ser vivo, ele precisa receber oxigênio. Quem leva o oxigênio para alimentar esse vaso é o sangue que está circulando na própria parede do vaso. Então, esses ladrilhos, eles se abrem e permitem a entrada da hemoglobina, que vai levar o oxigênio para a parede do vaso. Se você tiver nível de colesterol, e não é só o colesterol, né? É colesterol, triglicéridos, o açúcar, o ácido úrico, bactéria. Então, tudo isso está passando aqui na circulação. Na hora que esse poro se abre para a hemoglobina levar o oxigênio, quanto maior for a incidência desses fatores aqui na parede, maior a chance dessa gordura entrar. Aí, isso entrando, ele funciona como um corpo estranho na parede do vaso. E aquilo não pode ficar ali, né? Então, existem alguns fatores de metabolismo. Então, você tem um colesterol ruim que entra, aí você tem um colesterol bom que vai pegar o colesterol ruim e leva para o fígado para metabolizar. Então, se você tem um colesterol ruim aumentado, ou mesmo que você tenha o colesterol normal, porque você tem o colesterol, se a tensão no endotélio for muito aumentada, que jeito? Pressão alta, o cigarro, que aumenta a permeabilidade, a bebida, que aumenta a permeabilidade, o estresse. Então, você facilita a entrada dessas gorduras. Entrando a gordura, aí ela funciona como um corpo estranho. Aí o organismo vai mandar célula para tentar comer essa gordura, porque ela não pode ficar ali. E aí você começa um processo de inflamação. Então, a placa nada mais é do que uma inflamação da parede do vaso. E isso vai se desenvolvendo. Quando a placa ela tem um formato desse aqui, em torno de 30% da luz do vaso, que ela está obstruindo, ela tem colesterol líquido aí dentro. Esse colesterol líquido, ele deixa com que essa película que envolve a placa, ela fica muito frágil. E o que pode acontecer? Ela pode, num pico de pressão ou numa incidência de um estresse maior, essa placa ela pode romper. E aí cai esse líquido que está aqui dentro na luz do vaso e aí trombose, aí dá um infarto. Isso que é muito comum em jovem, né? A placa nova é uma das placas que são uma das placas mais instáveis. Por quê? Porque ela não tem ainda um endurecimento da cicatriz que o organismo vai lá para tentar defender e englobar aquilo na parede do vaso. Então, essas placas moles, né, são placas muito perigosas. Com relação à alimentação, o que seria uma alimentação saudável? Você falou que com pouco sal. Isso. O que mais é importante a gente ingerir, nós ingerirmos, para ter aí um alimento melhor, que ajude em toda a circulação, ajude o nosso organismo como um todo, Germano?
A alimentação, ela deve ser o mais balanceada possível, né? Que você não precisa ter restrição de nada, né? Até a água em excesso faz mal. Você cair no meio do mar, você morre afogado, né? Então, tudo que você fizer com moderação, então, você pode ter um pouco de gordura, evitar as gorduras, essas gorduras hidrogenadas, que são as gorduras trans, que depositam mais no organismo. Então, o ideal que é considerado é aquela dieta lá do Mediterrâneo, né? Que são mais verduras, gorduras que não sejam insaturadas, a quantidade, uma ingestão moderada de álcool também colabora, substâncias que combatem a oxidação dos tecidos, então os resveratrol, né, que são antioxidantes, porque o próprio oxigênio ele também machuca o vaso, né? Então ele funciona como se fosse um zinabre que tem num cano. Então a presença do oxigênio ele pode machucar. Então você tem um mecanismo de equilíbrio no corpo que vai tirar esse zinabre que está ali, que é o chamado radical livre, e essas substâncias retiram essa substância que vai machucar o vaso e melhoram. Então, a dieta ela tem que ser equilibrada. Você tem que ter um pouquinho de carboidrato, um pouco de gordura, um pouco de proteína, a quantidade de sal menor, quer dizer, a ingestão de sal nossa ela é muito grande, né? Quer dizer, foi criado um paladar para a gente que o sal ele é uma quantidade muito grande, né? Você pega determinadas regiões que têm ingestão menor de sal, a incidência de doença é menor, né? Então, isso é uma coisa que é comprovada. Agora, o ideal é uma comida balanceada, um pouco de cada coisa, sem ser radical em nenhum tipo de alimentação. Germano, eu acredito que nós tenhamos falado aí de uma maneira bem simples para o nosso telespectador, mas mesmo assim eu gostaria que você deixasse uma mensagem para que ele pudesse aí aproveitar ainda mais a nossa entrevista. Mensagem, eu acho que é a pessoa procurar simplificar o seu sistema de vida, porque hoje em dia, com esse grau de envolvimento, de notícias a todo momento, a velocidade de informação, isso faz com que haja uma aceleração da vida das pessoas, né? Então hoje você acorda cedo, quando você vai assistir o jornal no final da noite, você já sabe tudo, né? Porque desde cedo você está tendo aquela notícia. E isso, a sensação que dá é que o tempo está passando mais rápido. Então, eu acho que as pessoas têm que procurar simplificar o seu estilo de vida, procurar fazer uma alimentação mais saudável, com menos quantidade de sal, com menos gorduras saturadas, menos hidrogenada, e procurar fazer atividade física e sempre fazer alguma coisa que dê prazer, né? Porque o que mata não é o trabalho, é a raiva, né? Então a quantidade de liberação de adrenalina vai fazendo com que esses vasos fiquem trabalhando sob uma tensão maior e com isso a permeabilidade dele aumenta e mais coisa que não deveria ficar vão em lugares que não deve ficar. Certo. Eu gostaria imensamente de agradecer a presença do Dr. Germano. Tenho certeza que o nosso telespectador pôde aproveitar tudo que ele falou. Se ainda assim restaram algumas dúvidas, queiram encaminhar para a TV Prevê, tenho certeza que o doutor terá o maior prazer em respondê-las. A vocês que nos assistiram, também um muito obrigado. E fica aqui o convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. A vocês, sem dúvida nenhuma, esse tipo de programa deve não só servir a vocês, mas a todos os seus familiares e vizinhos. Se vocês realmente puderam entender, passe para frente. Esse é o intuito do nosso programa, informar. Tchau!